Ela sempre foi a sombra invisível da mansão, cuidando da criança com carinho e dedicação. Mas uma noite, a babá se vê no centro de uma acusação que pode destruir sua vida: o roubo de 800 mil reais. A verdade, no entanto, é muito mais complexa, e a babá logo descobre que seu papel na história é muito maior do que ela imaginava. A luta pela justiça começa, e nada será como antes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Na imponente mansão da família Guanabara, localizada no elegante condomínio Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Vitória Soares caminhava pelos extensos corredores decorados com obras de arte e antiguidades valiosas. A luz dourada dos lustres de cristal refletia no piso de mármore italiano enquanto ela subia as escadarias em direção ao quarto de Guilherme, o filho de 8 anos de seu patrão, Rodrigo Guanabara. O eco da música e das risadas dos convidados da festa que acontecia no andar inferior podia ser ouvido mesmo através das grossas paredes da mansão. Era mais uma das famosas recepções da família Guanabara, onde empresários, políticos e celebridades se reuniam para manter suas conexões de poder no mundo dos negócios cariocas. Vitória, aos 32 anos, trabalhava há 5 como babá na mansão. Sua dedicação ao pequeno Guilherme era conhecida por todos. O menino, que perdera a mãe biológica quando tinha apenas 2 anos, encontrara em Vitória o carinho maternal que tanto precisava. Rodrigo, viúvo por 3 anos, havia se casado novamente com Amanda, uma jovem socialite de 29 anos, conhecida por sua beleza e ambição. "Tia Vi, você vai ficar comigo até eu dormir?" perguntou Guilherme, já deitado em sua cama de dossel, abraçado ao seu urso de pelúcia favorito. "Claro que sim, meu príncipe", respondeu Vitória com um sorriso afetuoso, ajeitando os cobertores ao redor do menino. "Quer que eu leia uma história?" Guilherme fez que não com a cabeça. "Quero só que você fique aqui. Tem muita gente estranha lá embaixo." Vitória sentou-se na beirada da cama e passou a mão pelos cabelos escuros do menino. Ela sabia que Guilherme não se sentia confortável com a maioria dos amigos da madrasta. Para ser sincera, nem ela mesma gostava muito daquelas pessoas. "Vitória?" A voz fria de Amanda cortou o momento de tranquilidade. Ela estava parada na porta, deslumbrante em seu vestido vermelho, que destacava sua silhueta perfeita. "Rodrigo está perguntando por Guilherme. Os Monteiro querem ver como ele está crescido." "Ele já está quase dormindo, senhora", respondeu Vitória respeitosamente. "Talvez não seja o melhor momento para..." "Não perguntei sua opinião", interrompeu Amanda com um sorriso artificial. "Guilherme precisa aprender a socializar com pessoas da nossa classe, não ficar o tempo todo grudado com a babá." Guilherme agarrou a mão de Vitória com força. "Não quero descer, Amanda. Estou com sono." O olhar de Amanda endureceu por um segundo, mas logo foi substituído por outro sorriso. "Só por 10 minutos, querido. Depois você pode voltar e dormir. Seu pai ficará muito feliz." Relutante, o menino se levantou. Vitória ajudou-o a calçar os chinelos e arrumou seu pijama de super-herói. "Vamos, eu desço com você", ela disse, tentando confortá-lo. "Não será necessário", disse Amanda. "Você pode aproveitar para organizar o quarto. Voltaremos em breve." Antes que Vitória pudesse protestar, Amanda já havia tomado a mão de Guilherme e o levava para o corredor. O menino olhou para trás com expressão de súplica, mas Vitória apenas sorriu encorajadoramente. Não era seu lugar questionar as ordens da senhora da casa. Enquanto arrumava o quarto de Guilherme, Vitória podia ouvir a música e o burburinho da festa aumentando. Pelos amplos janelais do quarto, via-se o jardim iluminado, onde alguns convidados conversavam próximos à piscina de borda infinita que parecia se fundir com o oceano ao longe. A mansão Guanabara era verdadeiramente um espetáculo de luxo e bom gosto. Passados 20 minutos e sem sinal de Guilherme, Vitória decidiu descer discretamente para verificar se estava tudo bem. Ela sempre tentava ser invisível durante esses eventos, movendo-se como uma sombra pelos cantos da casa. Ao chegar ao pé da escada, avistou Rodrigo Guanabara conversando animadamente com um grupo de homens. Alto, elegante
e com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de distinção, Rodrigo era o protótipo do empresário bem-sucedido. Não muito longe dele, Amanda sorria e tocava no braço de Henrique Prado, sócio e melhor amigo de Rodrigo. O menino não estava com eles. Vitória percorreu o salão com os olhos até encontrar Guilherme sentado sozinho em um canto, brincando distraidamente com uma taça de guaraná. Ela se aproximou dele com um sorriso discreto. "Tudo bem, príncipe?" Os olhos do menino se iluminaram ao vê-la. "Tia Vi, quero voltar para o quarto. Sua madrasta disse que você precisava ficar aqui", respondeu Vitória suavemente. "Mais alguns minutos, está bem? Depois eu converso com ela." "Ela nem liga para mim", murmurou Guilherme. "Só me trouxe aqui e depois me deixou sozinho." Vitória sentiu seu coração apertar. Era verdade que Amanda não demonstrava muito afeto pelo enteado. Desde que se casara com Rodrigo há 2 anos, parecia mais interessada nos benefícios sociais do casamento do que em formar uma família. "Vitória!" A voz de Amanda soou novamente atrás dela. "Não me lembro de ter pedido que você descesse." "Perdão, senhora. Só vim verificar se Guilherme estava bem", respondeu Vitória, mantendo a compostura. "Como pode ver, ele está ótimo", disse Amanda com irritação mal disfarçada. "Por favor, volte aos seus afazeres. E Guilherme, venha comigo. Seu pai quer apresentá-lo aos Monteiro." O menino olhou para Vitória com tristeza, mas obedeceu. Vitória notou que Henrique Prado observava a cena com interesse do outro lado do salão, um sorriso enigmático em seus lábios. Ela subiu as escadas novamente, sentindo-se inquieta. Havia algo na atmosfera daquela noite que a preocupava. Ao passar pelo corredor que levava ao escritório de Rodrigo, notou que a porta estava entreaberta, o que era incomum durante as festas. O escritório era o santuário de Rodrigo, onde ele guardava documentos importantes e objetos de valor. Por um instante, Vitória hesitou diante da porta. Deveria fechá-la? Avisar Rodrigo? Enquanto ponderava, ouviu passos se aproximando rapidamente. Sem pensar 2 vezes, afastou-se e continuou seu caminho até o quarto de Guilherme, fingindo que nada havia visto. 2 horas depois, a festa começava a dispersar. Vitória, que havia permanecido no quarto de Guilherme aguardando seu retorno, estava prestes a descer novamente quando ouviu um alvoroço no andar inferior. Vozes alteradas, passos apressados. Algo estava errado. O pequeno Guilherme finalmente apareceu na porta, acompanhado por uma das empregadas. "O que está acontecendo?" perguntou Vitória. "Não sei direito", respondeu a empregada em voz baixa. "Parece que sumiu alguma coisa do escritório do patrão. Estão todos agitados lá embaixo." Vitória sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A porta entreaberta do escritório. Será que alguém havia entrado lá durante a festa? "Fique com o menino", disse ela à empregada. "Vou ver se posso ajudar em algo." Ao descer as escadas, encontrou a sala principal empolvorosa. Os últimos convidados se retiravam apressadamente, enquanto Rodrigo, com o rosto vermelho de raiva, gesticulava violentamente. Amanda estava ao seu lado, uma mão sobre o ombro do marido em gesto de apoio, mas seus olhos revelavam algo diferente. Medo, preocupação. 800 mil reais, gritava Rodrigo. 800 mil em dinheiro vivo que estava no meu cofre para fechar o negócio com os argentinos amanhã. Como isso pode acontecer na minha própria casa? Henrique Prado, ainda presente, parecia tentar acalmar o amigo. "Rodrigo, vamos pensar com calma. Quem sabia da existência desse dinheiro?" "Apenas eu, você e Amanda", respondeu Rodrigo, passando as mãos pelos cabelos em desespero. "E claro, os funcionários podiam suspeitar. Todos sabem que mantenho valores no escritório às vezes." Foi nesse momento que Amanda avistou Vitória parada ao pé da escada. Seus olhos se estreitaram e, por um instante, algo sinistro passou por seu rosto. Um sorriso quase imperceptível. "Rodrigo", disse ela suavemente, "acho que sei quem pode nos ajudar a esclarecer isso." Todos os olhares se voltaram para a direção que Amanda apontava, diretamente para Vitória, que sentiu seu sangue gelar nas veias ao perceber que algo terrível estava prestes a acontecer. O silêncio que se seguiu foi cortante.
Vitória sentiu seu coração acelerar enquanto todos na sala a observavam. Rodrigo Guanabara caminhou lentamente em sua direção, o rosto uma mistura de descrença e fúria contida. Vitória, disse ele com voz controlada. Você esteve no meu escritório esta noite? Não, senhor, respondeu ela firmemente. Passei a noite toda cuidando do Guilherme e... Amanda a interrompeu. Interessante, porque eu vi você saindo do corredor do escritório há algumas horas. Quando desci para buscar Guilherme, Vitória sentiu sua garganta secar. Eu apenas passei pelo corredor. Notei que a porta estava entreaberta, mas não entrei. Pensei em avisar o senhor, mas decidiu não dizer nada, completou Amanda, aproximando-se com um sorriso vitorioso nos lábios. Muito conveniente, não acha, Rodrigo? Henrique Prado, que até então observava a cena com interesse, clínico interveio. Vamos com calma, não podemos acusar ninguém sem provas concretas. Provas? Amanda riu sem humor. Ela foi vista próxima ao escritório no momento aproximado do desaparecimento do dinheiro. Ninguém mais teria motivos para entrar lá. Isso é um absurdo, exclamou Vitória, sentindo lágrimas de indignação queimarem seus olhos. Jamais roubaria nada do Sr. Rodrigo. Trabalho nesta casa há 5 anos. Cuido do Guilherme como se fosse meu próprio filho. Talvez esse seja o problema, sussurrou Amanda no ouvido de Rodrigo, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela se apegou demais ao menino. Talvez quisesse garantir um futuro melhor para si mesma. Rodrigo parecia dividido. Olhava para Vitória como se a visse pela primeira vez. 5 anos de lealdade estavam sendo questionados em poucos minutos. Senhor Rodrigo, por favor, implorou Vitória. O senhor me conhece. Sabe que eu jamais faria algo assim. E onde você estava exatamente quando a festa começou? Perguntou Amanda. Porque eu fui ao quarto de Guilherme por volta das 8 e você não estava lá. Eu estava ajudando na cozinha, respondeu Vitória. A senhora Regina precisava de ajuda com os canapés. Depois subi para ficar com o Guilherme. Regina já foi embora, disse Amanda rapidamente, mas tenho certeza que podemos verificar. Isso amanhã. Vitória, Rodrigo finalmente falou, sua voz mais calma, porém distante. Vou chamar a polícia. Se você não tem nada a esconder, não precisa se preocupar. O pânico tomou conta de Vitória. Não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Senhor, por favor, eu não fiz nada. Eu estive com Guilherme praticamente a noite toda. Praticamente, repetiu Amanda com ênfase. Não o tempo todo. Foi nesse momento que Guilherme apareceu no topo da escada, seus olhos arregalados de medo. Papai, por que você está gritando com a tia Vai? Todos se voltaram para o menino. Amanda rapidamente subiu as escadas e tentou levá-lo de volta, ao quarto. Não é nada, querido, assuntos de adultos, volte para a cama. Não! Guilherme se esquivou dela e desceu as escadas correndo até Vitória, agarrando-se à sua cintura. Tia Vi esteve comigo quase a noite toda. Ela só desceu porque eu fiquei sozinho na festa. Vitória colocou a mão protetoramente sobre a cabeça do menino, mas seu olhar não desviou de Rodrigo. Veja, senhor, Guilherme pode confirmar onde eu estava. Ele é apenas uma criança, disse Amanda, descendo as escadas novamente. E claramente manipulado por você. Rodrigo, não podemos confiar no testemunho de uma criança de 8 anos que é obviamente apegada. A babá. Rodrigo parecia cada vez mais confuso, passando a mão pela testa em sinal de cansaço. Guilherme, vá para o seu quarto agora. Papai precisa resolver um problema sério. Mas pai, agora, Guilherme. A voz de Rodrigo trovejou pela sala, fazendo o menino recuar assustado. Com lágrimas nos olhos, Guilherme olhou para Vitória. Tia Vi. Está tudo bem, meu príncipe, ela disse suavemente, tentando conter o tremor na voz. Vai ficar tudo bem. Faça o que seu pai pediu. Relutante, o menino subiu as escadas, lançando um último olhar preocupado antes de desaparecer no corredor. Amanda fez um gesto para uma das empregadas. Fique com ele. Não deixe que desça novamente. Voltando-se para o marido, Amanda falou com voz firme. Rodrigo, precisamos resolver isso agora. Ligue para a polícia. Não será necessário, interveio Henrique. Podemos resolver isso internamente.
Afinal, não queremos escândalos desnecessários, não é mesmo? Rodrigo assentiu lentamente. Tem razão. O último que preciso agora é da imprensa especulando sobre roubos na minha casa. Virando-se para Vitória, continuou. Vamos fazer o seguinte. Você tem até amanhã para devolver o dinheiro. Se fizer isso, considerarei o assunto encerrado. Você será demitida, obviamente, mas não tomarei medidas legais. Mas eu não peguei dinheiro nenhum, protestou Vitória, desesperada. Como posso devolver? Algo que não tenho? Essa é sua escolha, respondeu Rodrigo friamente. Ou devolve o dinheiro ou enfrenta as consequências legais. Amanda sorriu discretamente, colocando a mão sobre o ombro do marido. Acho que é uma proposta justa, considerando as circunstâncias. Vitória olhou ao redor, buscando qualquer sinal de apoio, mas encontrou apenas rostos fechados ou desviados. Apenas Henrique Prado a observava com curiosidade, como se analisasse cada reação sua. Senhor Rodrigo, ela tentou uma última vez. Em 5 anos, alguma vez eu dei motivo para o senhor duvidar da minha honestidade? Por favor, pense bem antes de fazer essa acusação. Por um breve momento, algo pareceu vacilar nos olhos de Rodrigo. Um lampejo de dúvida. Mas então Amanda apertou seu ombro gentilmente e a expressão dele endureceu novamente. Você está dispensada por hoje, Vitória. Volte amanhã às 10 horas com o dinheiro ou com uma explicação muito convincente. Caso contrário, chamarei a polícia. Com o coração pesado e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, Vitória subiu para pegar sua bolsa. Ao passar pelo quarto de Guilherme, hesitou. Queria tanto se despedir do menino, explicar que não havia feito nada de errado. Mas a porta estava fechada e ela podia ouvir os soluços abafados vindos do interior. Na sala, Amanda e Henrique conversavam em voz baixa, enquanto Rodrigo servia-se de uma dose generosa de uísque. Acho que você está sendo precipitado, comentou Henrique. Conheço Vitória há anos, desde que comecei a frequentar sua casa. Ela sempre me pareceu extremamente dedicada ao Guilherme. As pessoas mudam, Henrique, respondeu Amanda antes que Rodrigo pudesse falar. Ou talvez nunca a tenhamos conhecido realmente. Vitória desceu as escadas silenciosamente, segurando sua bolsa com força. Sentiu-se humilhada, traída, depois de anos de dedicação àquela família, principalmente a Guilherme, que amava como a um filho. Estou indo, anunciou ela com dignidade, apesar das lágrimas. Mas quero que saiba, senhor Rodrigo, que estou de consciência limpa. Jamais trairia sua confiança ou prejudicaria esta família de qualquer forma. Rodrigo apenas acenou com a cabeça, sem olhar diretamente para ela. Amanda, por outro lado, a encarava com um sorriso triunfante que fez Vitória sentir calafrios. Ao sair da mansão Guanabara naquela noite, Vitória não podia imaginar que sua vida estava prestes a desmoronar completamente. Que aquela acusação seria apenas o começo de uma série de eventos que revelariam segredos muito mais obscuros do que ela poderia imaginar. O táxi que a levou para seu modesto apartamento em Jacarepaguá parecia percorrer uma distância infinita. Do luxo da Barra da Tijuca à simplicidade de seu bairro, era como atravessar mundos diferentes, mundos que ela havia aprendido a navegar nos últimos 5 anos, sempre com honestidade e dedicação. Chegando em casa, Vitória desabou no sofá, permitindo-se finalmente chorar abertamente. Como poderia provar sua inocência? Como poderia devolver um dinheiro que nunca havia pegado? Seu telefone tocou, sobressaltando-a. Era um número desconhecido. Por um momento, teve esperança de que fosse Rodrigo, talvez tendo reconsiderado sua posição. Mas a voz do outro lado a surpreendeu. Vitória, é Henrique Prado. Precisamos conversar. A confusão tomou conta dela. Por que o sócio de Rodrigo estaria ligando àquela hora da noite? Sobre o que, senhor Henrique? Sobre o que realmente aconteceu esta noite, respondeu ele com voz grave. Encontre-me amanhã no Café Leblon às 9 horas. Venha sozinha e não conte a ninguém sobre esta conversa. Antes que Vitória pudesse perguntar mais, Henrique desligou, deixando-a ainda mais perplexa. O que ele sabia? Seria uma armadilha ou ele realmente queria ajudar? Enquanto isso, na mansão Guanabara, Guilherme chorava silenciosamente em seu quarto,
abraçado ao urso de pelúcia que Vitória havia lhe dado no último aniversário. No corredor, Amanda caminhava silenciosamente, um sorriso satisfeito nos lábios, enquanto verificava se não havia ninguém por perto. Então entrou discretamente no quarto principal, que compartilhava com Rodrigo, e fechou a porta com cuidado. Deitado na cama, Rodrigo encarava o teto, perturbado pelos acontecimentos da noite. "Ainda não consigo acreditar", murmurou quando Amanda se aproximou. "Vitória, depois de tanto tempo." "Às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais nos decepcionam", disse Amanda, deslizando para a cama ao lado dele. "Mas não se preocupe, tenho certeza que tudo se resolverá." O que Rodrigo não viu foi o brilho calculista nos olhos de Amanda, enquanto ela o abraçava. Um brilho que escondia segredos muito mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Rio de Janeiro, como se o céu refletisse o estado de espírito de Vitória. Ela mal havia conseguido dormir, revirando na cama enquanto tentava encontrar uma explicação para o pesadelo em que sua vida havia se transformado. Às 8h30, ela já estava a caminho do Café Leblon. Vestia roupas simples, jeans, camiseta branca e um casaco leve, bem diferentes dos uniformes que usava na mansão Guanabara. Seu rosto, normalmente sereno e sorridente, exibia olheiras profundas e uma expressão de preocupação. O Café Leblon era um estabelecimento elegante, frequentado principalmente pela elite carioca. Vitória sentiu-se deslocada ao entrar, consciente dos olhares avaliativos que recebia. Escolheu uma mesa discreta no fundo e pediu um café simples, esperando nervosamente por Henrique Prado. Pontualmente às 9h, Henrique entrou no café. Alto, de cabelos grisalhos bem cortados e terno impecável, ele exalava confiança e poder. Localizou Vitória imediatamente e caminhou até ela com passos decididos. "Bom dia, Vitória", cumprimentou ele, sentando-se à sua frente. "Obrigado por vir. O senhor disse que precisávamos conversar sobre o que aconteceu ontem", respondeu ela diretamente. "O que sabe sobre isso?" Henrique observou-a por um momento antes de responder, como se avaliasse sua sinceridade. "Primeiro, quero que saiba que não acredito que você tenha roubado aquele dinheiro." Vitória sentiu lágrimas de alívio formarem-se em seus olhos. "Obrigada. Mas por que está me dizendo isso? Por que me chamou aqui? Porque acho que sei quem realmente pegou o dinheiro, ou pelo menos quem está por trás disso", disse ele, baixando a voz. "E não é você." O coração de Vitória acelerou. "Quem então?" Antes de responder, preciso entender algumas coisas. Há quanto tempo você notou mudanças no comportamento de Amanda em relação a você? A pergunta pegou Vitória de surpresa. "Bem, Amanda nunca foi exatamente amigável comigo desde que se casou, com o Rodrigo. No início ela tentou, mas logo ficou claro que se incomodava com minha proximidade com Guilherme." Henrique assentiu. "E nos últimos meses, alguma mudança mais significativa?" Vitória refletiu por um momento. "Sim, ela tem sido mais hostil, sempre fazendo comentários sobre como eu me aproximo demais de Guilherme, sugerindo que eu estou ultrapassando limites profissionais. Chegou a dizer a Rodrigo que talvez fosse hora de contratar alguém mais profissional e menos emocional." "Como imaginei", murmurou Henrique. "Vitória, o que vou lhe contar é delicado e potencialmente perigoso para nós dois. Mas preciso que alguém mais saiba a verdade." Ele se inclinou para frente, falando ainda mais baixo. "Acredito que Amanda esteja roubando Rodrigo há meses. Pequenas quantias no início, depois valores maiores. Como contador e sócio de Rodrigo, notei algumas discrepâncias nos livros da empresa." "Mas por que ela faria isso? Rodrigo é rico, ela tem acesso a tudo o que quiser." "Não é tão simples", explicou Henrique. "Amanda tem outros interesses e outro homem. A revelação atingiu Vitória como um golpe. Ela está traindo Rodrigo? Tem certeza?" "Absoluta. Vi mensagens, encontros suspeitos. Inicialmente pensei em alertar Rodrigo, mas ele está tão apaixonado que provavelmente não acreditaria em mim sem provas concretas." "E o dinheiro de ontem?" "Acredito que
Tenha sido ela quem o pegou ou mandou alguém pegar, e então aproveitou a oportunidade perfeita para colocar a culpa em você. Mas por quê? Por que me acusar? Você é o único obstáculo real para ela, respondeu Henrique com um suspiro. Amanda quer controle total sobre Rodrigo, e você representa uma ameaça a esse controle por causa da sua influência sobre Guilherme. O menino claramente prefere você a ela, e isso a incomoda profundamente. Vitória sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tudo fazia terrível sentido. O que fazemos agora? Como provo minha inocência? Não será fácil, admitiu Henrique. Sem provas concretas, será sua palavra contra a dela. E, infelizmente, na situação atual, Rodrigo tende a acreditar na esposa. Preciso falar com Guilherme, disse Vitória subitamente. Ele estava lá. Ele sabe que estive com ele quase o tempo todo. Rodrigo não aceitará o testemunho de uma criança, especialmente se Amanda intervir. Precisamos de algo mais substancial. Henrique fez uma pausa, pensativo. Tenho uma ideia, mas é arriscada. Preciso investigar mais as finanças de Amanda, ver se encontro um padrão, uma conta secreta, algo que comprove minhas suspeitas. E enquanto isso, o que faço? Rodrigo espera que eu apareça com o dinheiro ou uma explicação às 10 horas. Não. Vá, disse Henrique firmemente. Se aparecer lá sem o dinheiro, ele chamará a polícia. Preciso de tempo para reunir evidências. Mas se eu não for, parecerá que estou fugindo admitindo culpa. Melhor do que ser presa por um crime que não cometeu. Confie em mim, Vitória. Vou ajudá-la a limpar seu nome. Relutante, Vitória concordou. Henrique deixou o café primeiro, após combinar um meio seguro de se comunicarem. Vitória permaneceu mais alguns minutos, tentando processar tudo o que havia ouvido. Amanda, a traidora. Amanda, a ladra. Amanda, sua acusadora. Ao sair do café, Vitória decidiu passar em uma agência bancária. Seu magro salário como babá não lhe permitia ter grandes economias, mas talvez pudesse negociar um empréstimo, ganhar tempo enquanto Henrique investigava. No entanto, ao chegar ao banco, foi informada que seu nome havia sido incluído em uma lista de devedores, aparentemente por uma denúncia recente. Isso é impossível, protestou ela. Nunca tive dívidas. Sinto muito, senhora, respondeu o gerente friamente. Mas seu nome está no sistema. Não posso aprovar nenhum empréstimo. Saindo do banco, Vitória sentiu-se encurralada. Sem dinheiro, sem chance de provar sua inocência, sem poder sequer falar com Guilherme. Estava prestes a pegar um ônibus de volta para casa quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Tia Vi? A voz infantil de Guilherme trouxe lágrimas aos seus olhos instantaneamente. Gui, como você conseguiu me ligar? Está tudo bem? Estou usando o telefone da Rosa, a empregada, explicou ele em voz baixa. Ela deixou eu ligar quando Amanda saiu. Tia Vi, o que aconteceu? Por que você foi embora? Papai disse que você pegou o dinheiro dele, mas eu sei que você não faria isso. Vitória engoliu o nó na garganta. Claro que não faria, meu príncipe. Houve um mal-entendido, mas vai ficar tudo bem. Amanda disse que você não vai voltar mais, continuou o menino, a voz embargada. Ela disse que você era má e que nos enganou todo esse tempo. A raiva subiu pelo peito de Vitória. Como Amanda ousava envenenar a mente de um garoto inocente? Guilherme, escute bem. Não acredite nessas mentiras. Eu nunca faria nada para machucar você ou seu pai. Você sabe disso no seu coração, não sabe? Sei sim, respondeu ele com convicção. E eu disse isso para o papai, mas ele não me escuta. Ele só escuta a Amanda. Onde está seu pai agora? No trabalho. Ele saiu cedo hoje, parecia muito bravo. Amanda disse que era por sua causa. Vitória fechou os olhos, tentando controlar a frustração. Guilherme, preciso que seja forte, ok? Continue sendo o menino incrível que você é. Logo tudo vai se resolver. Posso ir te ver? Perguntou ele esperançoso. Agora não é um bom momento, querido, mas prometo que nos veremos em breve. Amanda está voltando, sussurrou ele de repente. Preciso desligar. Te amo, tia Vi. Também te amo, meu príncipe, respondeu ela, mas a ligação já havia sido encerrada. Aquela breve conversa com Guilherme reacendeu a determinação de Vitória.
Não podia simplesmente desistir e deixar Amanda vencer. Precisava lutar não apenas por si mesma, mas também pelo menino que amava como um filho. Decidida, Vitória tomou o ônibus, mas não para casa. Precisava de ajuda e sabia exatamente onde procurar. Sua prima, Fernanda Soares, era investigadora particular. Se alguém podia ajudá-la a reunir provas contra Amanda, seria Fernanda. O escritório de Fernanda ficava em um prédio antigo no centro do Rio. Pequeno e sem luxos, contrastava fortemente com a opulência da mansão Guanabara. Vitória entrou sem anunciar-se, encontrando a prima concentrada em frente a um computador. Vitória? Fernanda se surpreendeu. O que faz aqui a esta hora? Não deveria estar trabalhando. Preciso da sua ajuda, Fê, disse Vitória, fechando a porta atrás de si. Estou em sérios problemas. Nos 40 minutos seguintes, Vitória relatou tudo o que havia acontecido, desde a festa até a conversa com Henrique naquela manhã. Fernanda ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Essa Amanda parece ser uma peça mesmo, comentou Fernanda quando Vitória terminou. Mas precisamos ter cuidado. Se Henrique estiver certo e ela for realmente a ladra, estamos lidando com alguém perigoso e calculista. Você pode me ajudar? Fernanda sorriu, o tipo de sorriso que indicava que estava pronta para um desafio. Claro que posso. Primeiro vamos descobrir mais sobre essa Amanda. De onde ela veio, seu passado, possíveis relacionamentos anteriores com homens ricos. E quanto a Rodrigo? Ele provavelmente já chamou a polícia a essa altura. Deixe isso comigo. Tenho contatos na delegacia, posso ganhar algum tempo. Enquanto isso, você deve ficar em um lugar seguro. Não pode voltar para casa, é o primeiro lugar onde te procurarão. Vitória assentiu, sentindo-se simultaneamente aliviada por ter ajuda e apreensiva pelo que estava por vir. O que acha que Amanda realmente quer? Por que roubar o próprio marido? Dinheiro, poder, controle? Respondeu Fernanda pensativamente. Ou talvez esteja planejando algo maior. De qualquer forma, vamos descobrir. E quando fizermos isso, vou recuperar minha vida, completou Vitória com determinação. E proteger Guilherme dessa mulher. Enquanto isso, na mansão Guanabara, Amanda observava, pela janela da sala, um copo de champanhe na mão apesar da hora. Seu celular tocou e ela atendeu com um sorriso. Tudo conforme o plano, disse ela suavemente. A babá foi expulsa e está sendo procurada por roubo. Logo, Rodrigo venderá a parte dele na empresa para cobrir o prejuízo do negócio com os argentinos. E então... Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu algo que fez Amanda rir. Paciência, querido, ela murmurou. Logo teremos tudo o que sempre quisemos. Desligando o telefone, Amanda tomou um gole de champanhe, seu olhar pousando sobre uma foto de família na parede. Rodrigo, Guilherme e... ela todos sorrindo. Um sorriso calculado formou-se em seus lábios enquanto ela observava a imagem. Pobres tolos, sussurrou para si mesma. Não fazem ideia do que está por vir. 3 dias se passaram desde a acusação. Vitória estava hospedada no pequeno apartamento de Fernanda no Catete, saindo apenas quando absolutamente necessário. Seu rosto havia aparecido nos jornais locais. Babá, acusada de roubar 800 mil réis da família Guanabara, graças à influência de Rodrigo na mídia carioca. Sua reputação estava destruída. Encontrei algo interessante, anunciou Fernanda ao entrar no apartamento naquela tarde chuvosa. Ela sacudiu o guarda-chuva e colocou uma pasta sobre a mesa. Acho que finalmente sabemos quem realmente é Amanda Guanabara. Vitória, que estava preparando um café, aproximou-se ansiosa. O que descobriu? Para começar, o nome dela não é Amanda, ou pelo menos não era até alguns anos atrás. Ela se chamava Adriana Menezes e cresceu em Niterói, filha de pais de classe média. Fernanda abriu a pasta, revelando várias fotografias e documentos. Consegui isso com um contato no cartório. Ela mudou de nome? Por quê? Provavelmente para esconder seu passado. Adriana Menezes esteve envolvida em pelo menos 2 casos semelhantes nos últimos 5 anos. Sempre o mesmo padrão. Aproxima-se de homens ricos, geralmente, mais velhos ou vulneráveis emocionalmente, casa-se rapidamente e então começa a desviar dinheiro.
Vitória examinou as fotos antigas de Amanda, Adriana, chocada com a transformação. O cabelo, antes castanho natural, agora era loiro platinado. O nariz parecia ter passado por cirurgia, assim como outras características faciais. Mas os olhos, aqueles olhos calculistas, eram inconfundíveis. Consegui informações sobre seu casamento anterior, continuou Fernanda. Foi com um empresário de São Paulo, Maurício Albuquerque. O casamento durou apenas 2 anos. No final, ele havia perdido quase metade de sua fortuna em investimentos mal-sucedidos, sugeridos por ela. E como ela conheceu Rodrigo? Em um evento beneficente logo após a conclusão do divórcio com Maurício. Ela já estava usando o nome Amanda nessa época. Rodrigo ainda estava de luto pela esposa, vulnerável, com um filho pequeno, o alvo perfeito. Vitória sentiu um aperto no peito ao pensar em como Rodrigo e Guilherme haviam sido enganados. Precisamos mostrar isso a Rodrigo imediatamente. Não é tão simples, advertiu Fernanda. Amanda é esperta. Todas as suas ações são tecnicamente legais. Ela não roubou diretamente de Maurício. Ele concordou com os investimentos que ela sugeriu. Quanto ao caso atual, não temos como provar que foi ela quem pegou o dinheiro do escritório. E sobre o amante? Henrique mencionou que ela tem outro homem. Fernanda sorriu satisfeita. Esse foi mais fácil de descobrir. Nos últimos meses, Amanda tem se encontrado regularmente com um homem em um flat em Copacabana. Ela deslizou uma foto pela mesa. Reconhece? Vitória ofegou ao ver a imagem. Leonardo Prado? O irmão de Henrique? Exatamente. Leonardo Prado, o irmão mais novo do sócio de Rodrigo. Pelo que descobri, ele trabalhou na empresa dos Guanabara por um tempo, mas foi demitido há cerca de 1 ano por desvio de fundos. Aparentemente, Rodrigo o pegou transferindo dinheiro da empresa para contas pessoais. Espere. Isso não faz sentido. Por quê? Henrique me ajudaria a expor Amanda se seu próprio irmão está envolvido com ela? Fernanda franziu a testa. Essa é a parte que ainda não consegui entender. Talvez Henrique não saiba do envolvimento do irmão, ou talvez ele também faça parte do esquema, completou Vitória sentindo um calafrio. Talvez esteja me usando de alguma forma. Precisamos ter cuidado, concordou Fernanda. De qualquer forma, tenho mais uma informação importante. Consegui acesso às câmeras de segurança da mansão Guanabara. Como? Vitória arregalou os olhos. Melhor você não saber, sorriu Fernanda enigmaticamente. O importante é que tenho as gravações da noite da festa. Ainda não tive tempo de analisar tudo, mas talvez possamos encontrar algo que prove sua inocência. Nesse momento, o celular de Vitória tocou. Era o número de Henrique Prado. Atenda no viva voz, instruiu Fernanda. Vitória assentiu e atendeu. Alô? Vitória, é Henrique. Precisamos nos encontrar urgentemente. Tenho informações cruciais sobre Amanda e o dinheiro roubado. Vitória trocou olhares apreensivos com Fernanda antes de responder. Onde e quando? No Parque Lage, em frente ao palacete principal, em 1 hora. Venha sozinha, é importante. Estarei lá, respondeu Vitória, desligando em seguida. Pode ser uma armadilha, alertou Fernanda imediatamente. Ou pode ser nossa chance de descobrir a verdade, contrapôs Vitória. De qualquer forma, não irei sozinha. Você virá comigo, mas ficará à distância, observando. 1 hora depois, Vitória caminhava pelos jardins históricos do Parque Lage, um dos lugares mais bonitos e tranquilos do Rio de Janeiro. A chuva havia cessado, deixando o ar úmido e perfumado com o aroma das plantas tropicais. Avistou Henrique sentado em um banco próximo ao palacete, aparentemente sozinho. Obrigado por vir, disse ele quando ela se aproximou. O que descobriu? Perguntou Vitória diretamente, mantendo uma distância segura. Henrique olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Consegui provas de que Amanda está desviando dinheiro de Rodrigo há meses. Pequenas quantias no início, que foram aumentando gradualmente. Ela tem uma conta secreta em um banco nas Ilhas Cayman. E quanto ao dinheiro do escritório? Tenho quase certeza de que foi ela, mas ainda não consigo provar. No entanto, há algo mais importante que preciso lhe contar. Henrique fez uma pausa, parecendo genuinamente perturbado.
Descobri que meu irmão, Leonardo, está envolvido com Amanda. Vitória tentou parecer surpresa. Seu irmão? Como assim? Eles estão tendo um caso há meses. E pior, estão planejando algo grande. Acho que o objetivo final não é apenas roubar Rodrigo, mas assumir o controle total da empresa. Por que está me contando isso? Por quê? Está me ajudando se seu próprio irmão está envolvido? O olhar de Henrique se endureceu. Por que Leonardo destruiu nossa família há anos? Ele sempre foi ambicioso e sem escrúpulos. Quando Rodrigo o pegou desviando dinheiro da empresa e o demitiu, jurei que nunca mais o ajudaria. Não posso permitir que ele e Amanda destruam Rodrigo e a empresa que construímos juntos. A sinceridade na voz de Henrique era convincente, mas Vitória permaneceu cautelosa. Como pretende provar tudo isso a Rodrigo? Tenho documentos, registros financeiros, mas preciso de mais. Precisamos pegar Amanda em flagrante, fazê-la confessar de alguma forma. E como faríamos isso? Henrique sorriu levemente. É aí que você entra. Amanda acha que você está escondida, possivelmente com o dinheiro. Se pudéssemos fazer com que ela acreditasse que você está disposta a negociar, a devolver o dinheiro em troca de limpar seu nome, você quer que eu seja uma isca, concluiu Vitória cruzando os braços. É arriscado, eu sei, mas pode ser nossa única chance de expor Amanda e Leonardo. Antes que Vitória pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Fernanda. Saia daí agora. Polícia a caminho. Vitória levantou-se abruptamente. Preciso ir. O quê? Por quê? Henrique pareceu genuinamente surpreso. A polícia está vindo. Alguém me denunciou. Henrique empalideceu. Não. Fui eu, juro. Deve ter sido Amanda, ela deve ter descoberto que estamos nos comunicando. Nesse momento, sirenes começaram a soar à distância. Vitória não esperou para descobrir se Henrique estava dizendo a verdade. Correu para a saída lateral do parque, onde Fernanda a esperava em seu carro. O que aconteceu? Perguntou Vitória, ofegante, ao entrar no veículo. Recebi um alerta do meu contato na polícia. Alguém ligou anonimamente informando que a babá foragida estaria no Parque Lage. Foi uma armadilha. Henrique? Não sei, mas vamos descobrir. Fernanda arrancou com o carro, afastando-se rapidamente do parque. Enquanto você conversava com ele, consegui hackear o celular dele remotamente. Você o quê? Vitória arregalou os olhos. Tenho meus métodos, sorriu Fernanda. O importante é que agora podemos monitorar suas comunicações. Se ele estiver jogando duplo, vamos descobrir. Enquanto isso, na mansão Guanabara, Rodrigo estava em seu escritório, revirando documentos em busca de uma solução para seu problema financeiro. O desaparecimento dos 800 mil havia comprometido seriamente o negócio com os investidores argentinos, colocando em risco uma parte significativa de seus negócios. Ainda trabalhando, querido. Amanda entrou silenciosamente, vestindo um elegante robe de seda. Preciso encontrar uma saída, respondeu Rodrigo, sem levantar os olhos. Se não fecharmos esse negócio até o final da semana, podemos perder tudo para a concorrência. E se vendêssemos algumas ações da empresa? Sugeriu Amanda casualmente, sentando-se na beirada da mesa. Henrique mencionou que Leonardo Prado está interessado em investir. Rodrigo finalmente olhou para ela, surpreso. Leonardo? O irmão de Henrique? Depois do que ele fez? Pessoas merecem segundas chances, disse Amanda suavemente. E ele tem o dinheiro que precisamos agora. Antes que Rodrigo pudesse responder, Guilherme apareceu na porta do escritório ainda de pijamas, apesar de já ser tarde da noite. Papai, não consigo dormir, disse ele com voz sonolenta. Amanda suspirou, visivelmente irritada pela interrupção. Guilherme, já conversamos sobre isso. Seu pai está ocupado. Está tudo bem, disse Rodrigo, fazendo um gesto para que o filho se aproximasse. Venha cá, campeão. O que está incomodando você? Sinto falta da tia Vi, respondeu o menino sinceramente. Quando ela vai voltar? O rosto de Rodrigo se endureceu. Já explicamos isso, filho. Vitória, ela fez algo muito errado e não pode mais trabalhar para nós. Ela não roubou nada, protestou Guilherme com uma convicção surpreendente para sua idade. Tia Vi nunca faria isso. Ela me ama de verdade, não como...
Ele se interrompeu, lançando um olhar temeroso para Amanda. Não como quem, Guilherme? Perguntou Rodrigo, intrigado pela reação do filho. Amanda interveio, rapidamente. Ele está confuso e cansado. Vamos, Guilherme, hora de voltar para a cama. Não. O menino se esquivou quando ela tentou pegar sua mão. Quero ficar com o papai e quero a tia Vi de volta. Isso é ridículo, disse Amanda, sua paciência claramente se esgotando. Rodrigo, diga algo ao seu filho. Rodrigo observou o filho com atenção. Havia algo no olhar de Guilherme, uma certeza e uma determinação que o fez hesitar. Guilherme, disse ele gentilmente, por que você tem tanta certeza de que Vitória não pegou o dinheiro? Porque ela estava comigo quase o tempo todo na festa. E... O menino hesitou, olhando novamente para Amanda com medo. E o que, filho? Pode falar. E por que eu vi Amanda entrar no seu escritório naquela noite? Disse Guilherme finalmente, as palavras saindo em um jorro. Quando desci para pegar água na cozinha, depois que você me mandou para o quarto. Ela entrou no escritório e ficou lá por um tempo. Depois saiu com uma pasta preta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para Amanda, cuja expressão havia se transformado completamente. Todo o fingido carinho desapareceu, substituído por uma frieza calculista. Isso é absurdo, disse ela finalmente. Você vai acreditar nas fantasias de uma criança? Uma criança que claramente foi manipulada por aquela babá? Por que ele mentiria sobre isso? Questionou Rodrigo, levantando-se lentamente. Porque está confuso, porque sente falta daquela mulher. Rodrigo, não podemos deixar que uma criança determine o rumo das nossas vidas baseada em invenções. Guilherme, embora assustado, manteve-se firme. Não estou inventando, papai. Eu vi ela. E ouvi ela falando no telefone depois, dizendo que tudo estava correndo conforme o plano. O olhar de Rodrigo se endureceu enquanto observava a reação de Amanda. Pela primeira vez, começava a questionar seriamente sua confiança na esposa. E se Guilherme estivesse dizendo a verdade? E se Vitória fosse realmente inocente? Acho que precisamos ter uma conversa muito séria, disse ele finalmente. Guilherme, por favor, vá para o seu quarto. Estarei lá em breve. Mas, papai... Agora, Guilherme, por favor. Relutante, o menino saiu, não sem antes lançar um último olhar para Amanda. Um olhar que, surpreendentemente, não mostrava medo, mas desafio. Quando estavam sozinhos, Rodrigo voltou-se para Amanda. Quero a verdade. Agora. Amanda sorriu, mas era um sorriso frio, muito diferente de seus sorrisos habituais. Verdade? A verdade é que você é tão ingênuo quanto seu filho, Rodrigo. Tão fácil de manipular, tão ansioso por acreditar no amor. E assim, naquela noite tempestuosa, no luxuoso escritório da mansão Guanabara, máscaras começaram a cair, e verdades ocultas ameaçavam vir à tona, alterando para sempre o destino de todos os envolvidos. A noite havia sido longa e reveladora para Rodrigo Guanabara. As palavras de Amanda ainda ecoavam em sua mente. Tão ingênuo, tão fácil de manipular. Ela não negara diretamente as acusações, mas tampouco confessara. Em vez disso, saíra do escritório com uma ameaça velada. Cuidado com o que você acredita, Rodrigo. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. O sol já começava a nascer quando Rodrigo finalmente tomou uma decisão. Precisava falar com Vitória. Precisava ouvir sua versão da história diretamente, sem a influência de Amanda. O problema era encontrá-la. Vitória havia desaparecido completamente após a acusação. No apartamento de Fernanda, Vitória e a prima analisavam as informações obtidas do celular de Henrique. Isso é estranho, comentou Fernanda, franzindo a testa enquanto examinava as mensagens. Henrique parece realmente determinado a ajudar você. Não há nenhuma comunicação com Amanda ou Leonardo que indique que ele esteja envolvido na conspiração. Então por que a polícia apareceu no Parque Lage ontem? Questionou Vitória. Talvez Amanda o esteja monitorando também. Ela parece ser muito mais esperta e perigosa do que imaginamos, inicialmente. O celular de Vitória tocou exibindo um número desconhecido. Após tantos dias sendo perseguida, ela hesitou em atender. Pode ser importante, encorajou Fernanda.
Atenda no viva voz. Com cautela, Vitória atendeu. Alô? Vitória? A voz masculina do outro lado a fez congelar. Era Rodrigo Guanabara. Senhor Rodrigo, precisamos conversar, disse ele, sua voz uma mistura de cansaço e urgência. Pessoalmente, hoje. Vitória trocou olhares com Fernanda antes de responder. Por quê? Para me entregar à polícia? Não. Para ouvir sua versão. Aconteceram coisas que me fizeram questionar o que realmente aconteceu naquela noite. Que coisas? Rodrigo hesitou. Prefiro não falar por telefone. Por favor, Vitória. Sei que não tenho direito de pedir isso depois da forma como a tratei, mas é importante por Guilherme. A menção ao nome do menino quebrou as últimas resistências de Vitória. Onde e quando? No Jardim Botânico, próximo à Fonte Central, ao meio-dia. Venha sozinha. Estarei lá, respondeu ela desligando em seguida. Você não pode ir, protestou Fernanda imediatamente. Pode ser outra armadilha. Preciso arriscar, decidiu Vitória. Se Rodrigo realmente está começando a duvidar de Amanda, esta pode ser minha única chance de limpar meu nome. Pelo menos me deixe ir junto. Ficarei escondida, observando de longe. Vitória concordou. Enquanto se preparavam para sair, o celular de Fernanda tocou. Tenho novidades, anunciou seu contato da polícia. Acabei de verificar o registro da denúncia anônima que levou a polícia ao Parque Lage ontem. A ligação foi feita de um celular registrado em nome de Leonardo Prado. O irmão de Henrique, exclamou Vitória. Então Henrique estava dizendo a verdade. Parece que sim, concordou Fernanda. Mas isso só torna tudo ainda mais complicado. Precisamos ser extremamente cautelosas hoje. Ao meio-dia em ponto, Vitória adentrou o Jardim Botânico. O local estava relativamente tranquilo, com poucos visitantes devido ao tempo nublado que ameaçava chuva. Ela avistou Rodrigo sentado em um banco próximo à fonte central, olhando distraidamente para os peixes coloridos, que nadavam na água cristalina. Ao vê-la se aproximar, ele levantou-se. Parecia abatido, com olheiras profundas e o semblante cansado de quem não dormia há dias. Obrigado por vir, disse ele quando ela parou a alguns passos de distância. O que quer de mim, Sr. Rodrigo? Perguntou Vitória, mantendo um tom formal. Primeiro, quero pedir desculpas, respondeu ele, surpreendendo-a. Pelo modo como a tratei, pelas acusações, por não ter confiado em você depois de tantos anos. Vitória sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos, mas manteve a compostura. O senhor não me conhece tão bem quanto pensava. Não, você está errada. Eu a conheço. Sempre soube quem. Você é dedicada, honesta, amorosa com Guilherme. Fui eu quem me deixei cegar de por Amanda. O que a fez mudar de ideia, Guilherme, admitiu Rodrigo com um suspiro. Ele me contou que viu Amanda entrar no meu escritório naquela noite, que a viu saindo com uma pasta preta, exatamente onde eu guardava o dinheiro. O coração de Vitória acelerou. E você acreditou nele? Não imediatamente, mas então comecei a perceber outras coisas. Pequenos comentários, comportamentos estranhos. E ontem à noite, quando confrontei Amanda, sua reação foi reveladora. Ela confessou? Não explicitamente, mas também não negou. Em vez disso, me ameaçou veladamente. Rodrigo passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Comecei a investigar por conta própria. Descobri que ela tem se encontrado regularmente com Leonardo Prado. O irmão de Henrique, confirmou Vitória. Sei sobre eles. Henrique me contou. Rodrigo a olhou surpreso. Você está em contato com Henrique? Ele me procurou depois da acusação. Disse que suspeitava de Amanda há algum tempo, que notou discrepâncias nos livros contábeis da empresa. Isso explica por que ele tem agido de forma estranha ultimamente, murmurou Rodrigo. Achei que estava me escondendo algo, mas, na verdade, estava tentando proteger a empresa e a mim. Ele mencionou que Amanda e Leonardo podem estar planejando assumir o controle da sua empresa. Faz sentido. Amanda tem insistido para que eu venda parte das minhas ações para levantar capital após o roubo, e adivinha quem ela sugeriu como comprador? Leonardo Prado. Vitória assentiu. Tudo parte do plano deles. Primeiro, desfalcar a empresa aos poucos.
Depois o grande golpe, os 800 mil reais. Em seguida me acusar para desviar a atenção. E, finalmente, pressionar você a vender ações para Leonardo, dando a eles controle parcial da empresa. Um plano brilhante, na verdade, admitiu Rodrigo amargamente. E eu quase caí completamente. O que pretende fazer agora? Expor Amanda e Leonardo. Mas preciso de provas concretas. Suspeitas e o testemunho de uma criança não são suficientes. Talvez eu possa ajudar, ofereceu Vitória. Minha prima Fernanda é investigadora particular. Ela tem reunido informações sobre Amanda. Ou, devo dizer, Adriana Menezes. Adriana? Rodrigo franziu a testa confuso. Esse é o verdadeiro nome dela. Amanda é uma identidade criada para esconder seu passado. Ela já fez isso antes, Rodrigo. Casou-se com um empresário em São Paulo, Maurício Albuquerque, e o levou à quase ruína financeira. Rodrigo empalideceu visivelmente. Meu Deus, quem é essa mulher com quem me casei? Uma golpista profissional. E agora ela está prestes a dar o golpe final com a ajuda de Leonardo. Antes que pudessem continuar a conversa, Vitória notou Fernanda se aproximando rapidamente, o rosto tenso de preocupação. Precisamos ir, disse Fernanda sem rodeios. Amanda sabe que vocês estão se encontrando. Como? Perguntaram Rodrigo e Vitória simultaneamente. Ela tem acesso ao seu rastreamento de celular, Rodrigo. Meu contato na operadora acabou de me avisar. Ela e Leonardo estão a caminho. Deixe-os vir, disse Rodrigo com uma súbita determinação. Talvez seja a hora de um confronto direto. Não é uma boa ideia, advertiu Fernanda. Eles ainda têm o poder nessa situação. Não temos provas suficientes. Talvez tenhamos, interveio Vitória. Henrique mencionou documentos, registros financeiros que comprovariam os desvios de Amanda. Precisamos desses documentos, concordou Rodrigo. Onde eles estão? No escritório de Henrique, imagino. Ele disse que os estava reunindo como prova. Rodrigo tomou uma decisão rápida. Vou ligar para ele agora. Pedir que traga tudo para minha casa esta noite. Virando-se para Vitória, continuou. Quero que você também esteja lá. É hora de acabarmos com essa farsa de uma vez por todas. É muito arriscado para Vitória aparecer na sua casa, protestou Fernanda. Amanda poderia fazer qualquer coisa para silenciá-la. Não se eu estiver lá para protegê-la, garantiu Rodrigo. E Guilherme precisa vê-la. Ele sente muito a sua falta, Vitória. A menção ao menino quebrou as últimas resistências dela. Estarei lá, que horas? 8 da noite. Amanda tem um compromisso beneficente, que durará até pelo menos às 10. Teremos tempo suficiente para organizar tudo antes de ela voltar. E quanto a Leonardo? Perguntou Fernanda, ainda preocupada. Deixe-o comigo, respondeu Rodrigo, um brilho determinado em seus olhos. Já está na hora de acertar as contas com o irmão Prado. Enquanto isso, não muito longe dali, Amanda e Leonardo observavam a cena de dentro de um carro estacionado na entrada do Jardim Botânico. Eles estão planejando algo, disse Leonardo, baixando o binóculo. Rodrigo parece diferente, mas determinado. Ele deve ter descoberto algo, respondeu Amanda, seu rosto belo contorcido em uma expressão de raiva. Aquela maldita babá está arruinando tudo. Calma, Leonardo pousou a mão sobre o joelho dela. Ainda temos o controle da situação. Eles não têm provas concretas, caso contrário Rodrigo já teria agido. E quanto ao seu irmão? Henrique claramente está ajudando eles. Leonardo sorriu friamente. Deixe Henrique comigo. Já está na hora de ter uma conversa séria com meu irmãozinho. O que sugere que façamos? Precisamos agir antes deles esta noite. Mas tenho o evento beneficente. Cancele, ordenou Leonardo. Diga que está doente. Precisamos estar um passo à frente. E precisamos nos livrar de Vitória Soares de uma vez por todas. O olhar que trocaram era de pura cumplicidade criminosa. Enquanto Rodrigo, Vitória e Fernanda se afastavam do jardim, planejando o confronto que acreditavam que aconteceria em seus próprios termos, Amanda e Leonardo traçavam um plano muito mais sinistro. Na mansão Guanabara, Guilherme observava a chuva que começava a cair através da janela de seu quarto. Ao seu lado, sobre a cama, estava um pequeno gravador que havia ganhado de presente de aniversário de Vitória.
Um gravador que havia usado, sem que ninguém soubesse, para registrar uma conversa entre Amanda e alguém ao telefone. Uma conversa que poderia mudar tudo. Vou te salvar, Tia Vi, murmurou o menino para si mesmo, apertando o gravador contra o peito. Vou trazer você de volta para casa. A tempestade que se formava sobre o Rio de Janeiro parecia refletir perfeitamente a tensão que pairava sobre todos os envolvidos naquela trama de mentiras, traição e ganância. Uma tempestade que logo atingiria seu ápice, revelando verdades ocultas e transformando para sempre a vida de todos. A chuva caía impiedosamente sobre o Rio de Janeiro, quando Vitória e Fernanda chegaram à mansão Guanabara às 8 horas daquela noite. O motorista do táxi hesitou ao parar em frente aos imponentes portões de ferro forjado, claramente reconhecendo o local das notícias recentes sobre o roubo. Vitória sentiu seu estômago revirar enquanto pagava a corrida, consciente do olhar curioso do homem. Rodrigo as esperava pessoalmente no portão, seu rosto tenso iluminado brevemente por um relâmpago. Ele havia dispensado temporariamente o segurança habitual, seu Antônio, para evitar testemunhas indesejadas e questionamentos. Amanda já saiu para o suposto evento, informou ele, enquanto as conduzia rapidamente pela alameda de palmeiras imperiais que levava à entrada principal. A chuva escorria por seu rosto, mas ele parecia não notar. Henrique deve chegar a qualquer momento com os documentos. Ele estava terminando de organizar tudo no escritório. Ao entrar na mansão, Vitória sentiu uma estranha mistura de emoções que a deixou momentaneamente sem fôlego. O familiar aroma de madeira polida e flores frescas, a iluminação suave dos abajures de cristal, o eco de seus próprios passos no piso de mármore. Aquele lugar que havia sido seu segundo lar por 5 anos, agora parecia carregado de tensão e segredos. Cada corredor, cada objeto familiar contava uma história diferente após os eventos das últimas semanas. Vocês estão ensopadas, observou Rodrigo, notando as roupas molhadas das duas mulheres. Posso oferecer algo seco para vestirem? Estamos bem, respondeu Fernanda, verificando seu celular. Meu contato na polícia confirmou que estão de prontidão. Ao meu sinal, virão com um mandado. Vitória mal ouvia a conversa. Seus olhos percorriam o hall de entrada, notando pequenas mudanças desde sua partida forçada. Um vaso diferente aqui, um novo quadro ali. Vida continuando, mesmo em sua ausência. Tia Vi. O grito emocionado de Guilherme quebrou sua contemplação, ecoando pelo hall de entrada como música. O menino desceu as escadas correndo, ainda de pijama apesar da hora, seus pés descalços deslizando perigosamente nos degraus de mármore. Cuidado, vai cair! Exclamou Vitória automaticamente, no mesmo tom maternal que usara centenas de vezes antes. Guilherme ignorou o aviso e se atirou nos braços dela, que se ajoelhou para recebê-lo em um abraço apertado. O cheiro familiar do shampoo infantil de camomila e do leve aroma de chocolate que o menino sempre parecia carregar consigo a atingiu como uma onda de memórias. Meu príncipe, sussurrou ela, com lágrimas quentes escorrendo por suas faces, enquanto enterrava o rosto nos cabelos macios dele. Estava com tanta saudade que doía aqui dentro. Eu sabia que você voltaria, disse ele, agarrando-se a ela, como se temesse que pudesse desaparecer novamente. Seus pequenos dedos seguravam com força o tecido da blusa molhada de Vitória. Eu disse para o papai que você não fez nada errado. Disse todos os dias. E você estava absolutamente certo, concordou Rodrigo, observando a cena com uma expressão de culpa e arrependimento que parecia ter envelhecido seu rosto em anos. Sua tia Vi é inocente e foi muito corajoso de sua parte defendê-la quando todos duvidavam. Todos não, corrigiu o menino com uma seriedade surpreendente para sua idade. Eu nunca duvidei, nem por um segundo. A simplicidade e a convicção daquela declaração infantil trouxeram novas lágrimas aos olhos de Vitória. Em meio a toda a traição adulta, a confiança inabalável de uma criança havia permanecido como um farol de verdade. Afastando-se gentilmente do abraço, Guilherme olhou para Vitória com uma expressão séria, seus olhos de repente muito mais velhos do que seus 8 anos.
Tenho uma coisa para te mostrar. Algo que vai ajudar. O que é, querido? O menino correu de volta às escadas, tomando cuidado desta vez, e retornou momentos depois com um pequeno objeto retangular na mão, um gravador digital de cor azul. Lembra que você me deu isso de presente no meu aniversário? Para gravar minhas grandes ideias para inventos do futuro? Vitória sorriu, recordando-se. O presente havia sido simples, comprado com seu modesto salário de babá, mas escolhido com tanto carinho quanto os presentes caros que Rodrigo sempre dava ao filho. Claro que lembro. Você disse que seria o próximo Santos Dumont. Bem, eu gravei algo importante. Guilherme olhou para o pai, buscando aprovação, seu pequeno rosto subitamente apreensivo. Uma conversa de Amanda no telefone. Ela não sabia que eu estava ouvindo. Rodrigo, Vitória e Fernanda trocaram olhares surpresos. Fernanda deu um passo à frente. Seu treinamento como investigadora imediatamente ativado. Foi uma ideia muito esperta, Guilherme. Quando foi isso? 3 dias atrás. O menino abaixou a voz, como se ainda temesse ser ouvido. Amanda estava no quarto, falando alto ao telefone depois que papai saiu para trabalhar. Ela parecia muito brava, e eu estava... bem, espionando um pouco. Ele olhou para o pai com expressão culpada. Sei que não é educado, mas... Desta vez vamos abrir uma exceção, assegurou Rodrigo, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Sua mão grande e protetora pousou no ombro do menino. Você foi muito corajoso e esperto. Podemos ouvir? Guilherme assentiu solenemente e apertou o botão play. Por um momento houve apenas estática, e então a voz de Amanda encheu a sala, clara, irritada e completamente diferente do tom doce que ela normalmente usava. Não me importa o que Henrique suspeita. Ele não tem provas concretas, e quando finalmente conseguirmos o controle da empresa, ele será o primeiro a ser demitido. Sim, Rodrigo está praticamente convencido a vender as ações para você. Aquela conversa sobre recuperação financeira após o roubo funcionou perfeitamente. Não, a babá não é mais problema. Ela está escondida, provavelmente com medo demais para voltar. Já coloquei a polícia atrás dela, ninguém acreditará em uma palavra que ela disser. O dinheiro está exatamente onde combinamos, no cofre do flat. 800 mil é apenas o começo, Léo. Quando tivermos o controle, poderemos desviar muito mais. O menino, ele é só um obstáculo. Estou pensando em sugerir um internato na Suíça. Sim, hoje à noite pretendo finalizar a conversa com Rodrigo. Ele está fragilizado, confuso, fácil de manipular como sempre. Um silêncio atônito seguiu-se à gravação. Rodrigo estava pálido, suas mãos tremendo visivelmente, enquanto processava não apenas a confirmação do roubo, mas também os planos para afastar seu filho. Um internato, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Ela queria mandar Guilherme para longe. Claro que sim, disse Fernanda com pragmatismo clínico. Ele era a única pessoa nesta casa que via através dela, a única conexão verdadeira que você mantinha independente dela. Precisava isolá-lo para ter controle total. Meu Deus, murmurou Rodrigo finalmente, passando a mão pelos cabelos úmidos da chuva. Tudo não passou de um esquema desde o início. Nosso casamento, sua suposta afeição por Guilherme. Você tem um filho muito corajoso e inteligente, comentou. Fernanda, admirada com a presença de espírito de Guilherme. Nem muitos adultos teriam a perspicácia de registrar uma evidência tão crucial. Sim, tenho, concordou Rodrigo, olhando para o filho com um novo respeito. Não mais apenas como uma criança a ser protegida, mas como um aliado que havia ajudado a desvendar a verdade. Esta gravação é a prova definitiva que precisávamos. Guilherme sorriu timidamente, claramente aliviado por seu pequeno ato de espionagem ser considerado heróico e não repreensível. A campainha soou sobressaltando a todos. O som ecoou pela mansão como um presságio. Deve ser Henrique, disse Rodrigo, dirigindo-se à porta com passos decididos. Mas ao abri-la, não era seu sócio e amigo quem estava lá. Era Leonardo Prado. Alto, impecavelmente vestido em um terno cinza escuro apesar da chuva torrencial, Leonardo ofereceu um sorriso que não alcançava seus olhos astutos.
Água pingava de seu guarda-chuva preto, enquanto ele o fechava com um movimento elegante. Boa noite, Rodrigo. Cumprimentou ele com falsa cordialidade. Espero não estar interrompendo nada importante. Rodrigo manteve a compostura admirável, embora seu corpo tivesse enrijecido visivelmente. Seus anos como empresário negociando com pessoas difíceis provaram-se úteis naquele momento crucial. Leonardo, que surpresa! O que o traz? Aqui numa noite como esta? Amanda me pediu para verificar se estava tudo bem com você. Leonardo ajeitou a gravata azul marinho com um gesto estudado. Ela mencionou que você parecia perturbado hoje, preocupado com algo. Leonardo deu um passo à frente, claramente pretendendo entrar, mas Rodrigo bloqueou seu caminho sutilmente, mantendo a porta apenas parcialmente aberta. Estou perfeitamente bem e ocupado no momento. Ocupado? Leonardo espiou por cima do ombro de Rodrigo, seus olhos se arregalando em reconhecimento, ao avistar Vitória parada no hall com Guilherme e Fernanda. Vejo que tem visitas interessantes. A babá foragida. Devo chamar a polícia? Tenho o delegado Costa na descagem rápida, você sabe. Havia uma ameaça mal disfarçada em suas palavras, um lembrete de suas conexões que poderiam complicar a situação. Não será necessário, respondeu Rodrigo friamente, abrindo a porta completamente e endireitando a postura. Vitória está aqui a meu convite. Estamos resolvendo alguns mal-entendidos. O sorriso de Leonardo desapareceu, substituído por uma expressão calculista. Mal-entendidos? Não me diga que acredita na inocência dela? Na verdade, sim, e tenho excelentes motivos para isso. Leonardo estudou o rosto de Rodrigo por um momento, claramente recalculando sua estratégia. Vitória podia quase ver as engrenagens girando por trás daqueles olhos frios. Rodrigo, como seu amigo de longa data, estou sinceramente preocupado. A voz de Leonardo assumiu um tom paternalista. Esta mulher o roubou, traiu sua confiança e agora parece estar manipulando você de alguma forma. Pense em Guilherme no exemplo que está dando ao seu filho. É interessante que mencione manipulação, retrucou Rodrigo, uma nova firmeza em sua voz. Justamente o que Amanda tem feito comigo há 2 anos com sua ajuda. Um lampejo de surpresa e preocupação cruzou o rosto de Leonardo antes que ele pudesse se controlar. Foi apenas um instante, mas suficiente para confirmar suas suspeitas. Não sei do que está falando. Acho que sabe, assim como sabe onde estão meus 800 mil reais. No cofre do flat em Copacabana, não é mesmo? Leonardo empalideceu visivelmente. Seu olhar passou de Rodrigo para Vitória, depois para Fernanda e Guilherme, que observavam a cena tensamente. A chuva continuava a cair, criando uma cortina de água atrás dele, como se o isolasse junto com seus segredos expostos. Quem lhe disse isso? A pergunta saiu quase como um sibilo. Sua cúmplice, Amanda. Ou devo chamá-la de Adriana? Adriana Menezes de Niterói, que já aplicou golpes semelhantes antes. Como foi que você a encontrou? Ou foi ela quem encontrou você? Nesse momento, outra voz se juntou à conversa. Acho que meu irmão tem algumas explicações a dar. Todos se viraram para ver Henrique Prado se aproximando pelo jardim, protegido por um guarda-chuva preto similar ao de Leonardo e carregando uma pasta grossa debaixo do braço. Seu rosto normalmente amigável estava grave, marcado por uma determinação que Vitória nunca havia visto nele antes. Henrique. Leonardo praticamente cuspiu o nome, todo o pretexto de civilidade abandonado. Sempre interferindo nos meus assuntos. Desde criança, sempre tentando ser o filho perfeito, o irmão certinho. Assuntos? É assim que chama roubo e fraude agora? Henrique se posicionou ao lado de Rodrigo, os 2 homens formando uma barreira física contra Leonardo. Acabou, Leonardo. Temos todas as provas dos desvios que você e Amanda vêm fazendo há meses. Extratos bancários, transferências suspeitas, documentos falsificados, tudo meticulosamente documentado. Vocês não podem provar nada, desafiou Leonardo, embora sua voz traísse nervosismo crescente. Sua mão direita enfiou-se no bolso do paletó, um gesto que não passou despercebido por Fernanda, que discretamente colocou Guilherme atrás de si.
Na verdade, podemos, interveio ela, dando um passo à frente. Além dos documentos financeiros, temos a gravação de Amanda confessando tudo ao telefone, inclusive seus planos para assumir a empresa, e mais. Conseguimos acesso às câmeras de segurança da mansão da noite da festa. Mostram claramente Amanda entrando no escritório de Rodrigo às 21h37 e saindo às 21h42 com uma pasta preta, exatamente a pasta onde Rodrigo guardava o dinheiro. Isso é ridículo. Leonardo tentou uma última defesa, gotas de suor formando-se em sua testa apesar da noite fresca. Montagens, falsificações, palavras tiradas de contexto. E também temos a confirmação do gerente do flat em Copacabana, continuou Fernanda implacavelmente. Jorge Mendes, um homem honesto, que, diferentemente de você, não gosta de participar de esquemas criminosos. Ele identificou tanto você quanto Amanda em diversas visitas e confirmou a existência do cofre instalado sem autorização do condomínio. A polícia deve estar chegando lá neste momento com um mandado de busca. O rosto de Leonardo passou da palidez ao vermelho intenso. Seu olhar endureceu enquanto dava um passo para trás, como um predador acuado. Vocês não fazem ideia com quem estão lidando. Acho que fazemos, respondeu Rodrigo calmamente, uma nova confiança emanando dele. Com um golpista de segunda categoria que pensou poder me enganar, que usou minha vulnerabilidade após perder minha esposa para inserir Amanda em minha vida, que manipulou, mentiu e roubou sem se importar com quem machucaria no processo. Inclusive uma criança, acrescentou Vitória, colocando as mãos protetoramente sobre os ombros de Guilherme, que observava tudo com olhos arregalados. O som de sirenes aproximando-se quebrou a tensão momentânea. Leonardo olhou ao redor, como um animal encurralado buscando uma rota de fuga. Chamei a polícia antes de vir, explicou Henrique, seu tom surpreendentemente gentil, quase triste. Eles têm um mandado para sua prisão e de Amanda. Acabou, Leonardo. Desta vez, não posso te proteger. Me proteger? Leonardo soltou uma risada amarga. Você nunca me protegeu, Henrique. Sempre foi o filho preferido, o herdeiro perfeito do legado Prado. Eu tive que construir meu próprio caminho. Roubando e enganando, questionou Henrique, a mágoa evidente em sua voz. Não foi isso que nossos pais nos ensinaram, Léo. A menção aos pais pareceu atingir Leonardo mais profundamente do que qualquer acusação de crime. Por um breve momento, Vitória vislumbrou vulnerabilidade genuína em seus olhos. Amanda, murmurou Leonardo, subitamente lembrando-se de sua cúmplice. Onde ela está? Não no evento beneficente, com certeza, respondeu Rodrigo. Nunca existiu evento algum, não é? Ela deve estar preparando a fuga de vocês. Ou talvez apenas dela. A realização atingiu Leonardo como um golpe físico. Amanda o havia traído, abandonando-o para enfrentar as consequências sozinho. Suas feições se contorceram em uma máscara de raiva e humilhação. As viaturas policiais estacionaram em frente à mansão, luzes azuis e vermelhas cortando a escuridão chuvosa. 2 oficiais se aproximaram, liderados por um delegado de meia-idade que Fernanda cumprimentou com familiaridade. Leonardo Prado chamou o delegado formalmente. Está preso por fraude, conspiração e roubo. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Enquanto Leonardo era algemado e levado embora, suas ameaças e protestos perdendo-se na chuva, Rodrigo se voltou para o delegado. E quanto a Amanda Guanabara? Já temos uma equipe a caminho do flat em Copacabana. Outra está no aeroporto. Recebemos informação de que ela comprou passagens para Buenos Aires saindo às 23h45. Ela não vai escapar, garantiu Fernanda com convicção. Não desta vez. Horas mais tarde, com a tempestade finalmente diminuindo lá fora, Vitória, Rodrigo, Henrique e Guilherme aguardavam na sala da mansão. Uma atmosfera de exaustão emocional e alívio pairava sobre todos. Guilherme havia finalmente adormecido, no sofá, a cabeça apoiada no colo de Vitória, que acariciava seus cabelos distraidamente. Fernanda havia ido à delegacia
para acompanhar os desdobramentos, prometendo ligar assim que tivesse notícias. O silêncio na sala era confortável, como se as palavras fossem desnecessárias após tudo o que haviam vivido. O telefone tocou, sobressaltando a todos exceto Guilherme, cujo sono permaneceu imperturbável. Rodrigo atendeu rapidamente, seu corpo tenso novamente. Sim? Entendo. Obrigado. Desligando, ele se voltou para os outros, um sorriso cansado, mas genuíno, iluminando seu rosto pela primeira vez em semanas. Era Fernanda. Amanda foi presa no aeroporto. Tentava embarcar para Buenos Aires, com uma identidade falsa, Mariana Santos, aparentemente seu próximo personagem. E o dinheiro? Perguntou Henrique, inclinando-se para a frente em sua poltrona. Recuperado. Estava no cofre do flat, exatamente como suspeitávamos. 800 mil reais em dinheiro vivo. Mais alguns documentos que Fernanda disse que vão abrir uma lata de vermes. Acho que ela quis dizer lata de minhocas. Rodrigo riu brevemente, o alívio evidente em cada linha de seu corpo. Um peso enorme parecia ter sido removido dos ombros de todos. Guilherme, como se sentisse a mudança na atmosfera mesmo em sonho, suspirou contentamente, ajeitando-se mais confortavelmente no colo de Vitória. Ele lutou bravamente para ficar acordado até o fim, comentou Vitória com ternura, observando o rosto sereno do menino. Um verdadeiro herói. O maior de todos, concordou Rodrigo, sentando-se ao lado deles e passando a mão suavemente pelos cabelos do filho. Sem ele, sem sua intuição e coragem, talvez nunca descobríssemos a verdade. As crianças frequentemente enxergam o que nós, adultos, ficamos cegos demais para ver, observou Henrique. Guilherme sempre soube que Vitória era inocente. E eu duvidei dela, murmurou Rodrigo, a culpa evidente em sua voz. Depois de 5 anos de lealdade impecável, deixei que Amanda me convencesse de sua culpa em questão de minutos. Você estava vulnerável, disse Vitória suavemente. Amanda era sua esposa, alguém em quem você confiava completamente. Ainda assim, deveria ter pelo menos considerado sua versão dos fatos, investigado melhor antes de acusar, antes de quase arruinar sua vida. Os olhos de Rodrigo encontraram os de Vitória, cheios de arrependimento sincero. Acha que pode me perdoar algum dia? Vitória refletiu por um momento, seu olhar alternando entre Rodrigo e o menino adormecido. Acho que já perdoei, respondeu finalmente, mas vai levar algum tempo para reconstruir a confiança completamente. Tempo é algo que temos. Agora, disse Rodrigo com um leve sorriso. Se você quiser, é claro. Acho que este é o meu deixa para ir, anunciou Henrique, levantando-se discretamente. Já passa da meia-noite e todos nós tivemos um dia intenso. Obrigado por tudo, Henrique, disse Rodrigo, levantando-se para abraçar o amigo. Sem sua ajuda nunca teríamos conseguido. E eu lamento sobre seu irmão, acrescentou Vitória sinceramente. O rosto de Henrique assumiu uma expressão melancólica. Leonardo fez suas escolhas. Talvez agora, finalmente, possa enfrentar as consequências e, quem sabe, encontrar um caminho melhor. Após a partida de Henrique, Rodrigo voltou a sentar-se ao lado de Vitória e Guilherme contemplando o filho adormecido, com amor paternal evidente. Acho que devemos levá-lo para a cama, sugeriu Vitória. Está ficando pesado. Com cuidado para não acordá-lo, Rodrigo pegou Guilherme nos braços. O menino murmurou algo ininteligível, mas não acordou, aconchegando-se no ombro do pai. Juntos, Vitória e Rodrigo subiram as escadas em direção ao quarto do garoto, como haviam feito centenas de vezes antes, mas agora em uma dinâmica sutilmente alterada. Ao colocá-lo na cama e cobri-lo, Guilherme abriu os olhos brevemente. Tia Vi? Chamou sonolento. Estou aqui, meu príncipe, respondeu ela sentando-se na beirada da cama. Você vai ficar, não vai? Promete que não vai embora de novo? A vulnerabilidade na voz do menino partiu o coração de Vitória. Ela olhou para Rodrigo, incerta. Apesar de tudo o que havia acontecido, sua situação na casa ainda não estava clara. Seria novamente a babá? Uma amiga da família? Algo mais?
Rodrigo se aproximou e pegou as mãos de Vitória nas suas. Suas palmas eram quentes e reasseguradoras. Gostaria muito que você ficasse, Vitória. Não apenas como babá de Guilherme, mas como parte da nossa família. Estes últimos dias me fizeram perceber o quanto você significa para nós dois. O quanto sempre significou. Para mim também, acrescentou Guilherme lutando contra o sono. Você é muito mais legal que a Amanda. Vitória não pôde conter um pequeno riso, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Não é uma comparação muito difícil, considerando tudo. Fique, pediu Rodrigo, seus olhos transmitindo muito mais do que suas palavras. Por favor. Com o coração cheio de emoções contraditórias, alívio, esperança, um começo de algo que ainda não ousava nomear, Vitória assentiu. Não há lugar onde eu preferiria estar. Guilherme deu um pequeno grito de alegria antes de ser vencido pelo sono novamente. Sabia, murmurou, ele enquanto seus olhos se fechavam. Sabia que você voltaria para casa. Nos meses que se seguiram, muitas coisas mudaram na mansão Guanabara. Amanda e Leonardo foram condenados por seus crimes e a verdadeira identidade de Amanda foi revelada publicamente, levando outras vítimas a se manifestarem. O escândalo ocupou as páginas dos jornais por semanas, mas eventualmente, como todas as notícias, foi substituído por novos dramas. Rodrigo recuperou não apenas seu dinheiro, mas também sua confiança e alegria de viver. Muito graças à presença constante de Vitória e ao amor incondicional de Guilherme. A empresa prosperou sob sua liderança renovada, com Henrique como seu braço direito confiável. A relação entre Rodrigo e Vitória também evoluiu. O que começou como respeito mútuo e apreço pela dedicação dela a Guilherme transformou-se gradualmente em algo mais profundo. Conversas noturnas depois que Guilherme adormecia, caminhadas de domingo no Jardim Botânico, pequenos gestos de cuidado e atenção foram construindo, dia após dia, os alicerces de um sentimento que ambos haviam tentado negar por muito tempo. Em uma tarde ensolarada no jardim da mansão, enquanto observavam Guilherme brincar com seu novo cachorrinho, um vira-lata adotado do abrigo local, para espanto dos vizinhos acostumados a cães, de raça, Rodrigo finalmente encontrou coragem para expressar seus sentimentos. Sabe, Vitória, acho que às vezes precisamos passar por tempestades para encontrar dias claros como este, disse ele, seus olhos refletindo a luz dourada do sol poente que iluminava o jardim. Tempestades nos ensinam a valorizar a calmaria, concordou ela suavemente, ainda observando Guilherme, que ria enquanto o filhote tentava pegar uma bolinha, e a valorizar as pessoas que permanecem ao nosso lado durante elas. Rodrigo tomou a mão de Vitória entre as suas, um gesto que havia se tornado familiar nos últimos meses. Você me ensinou que confiar novamente é possível, que o amor verdadeiro não manipula nem engana, ele protege, cuida, permanece. Vitória sentiu seu coração acelerar enquanto o olhar de Rodrigo se aprofundava no seu. Havia uma vulnerabilidade naqueles olhos que ela raramente via no empresário sempre confiante e controlado. O que estou tentando dizer, provavelmente da pior maneira possível, continuou ele com um sorriso nervoso, é que me apaixonei por você, Vitória. Não pelo que você faz por Guilherme ou por esta casa, mas por quem você é. Por sua força, sua integridade, sua capacidade de amar, mesmo quando tudo conspira contra você. Lágrimas de felicidade brilharam nos olhos de Vitória, refletindo o pôr do sol como diamantes. Também me apaixonei por você, Rodrigo. Talvez já há muito tempo, mas nunca permiti que esses sentimentos viessem à tona. Havia tantas barreiras entre nós, nossa diferença social, minha posição como funcionária, depois seu casamento. E agora? Perguntou ele, inclinando-se levemente em sua direção, seu perfume familiar envolvendo-a como um abraço. Agora não há mais nada nos impedindo, respondeu ela, encontrando seus lábios em um beijo terno e promissor, um selo de um novo começo. Eca, vocês estão se beijando. A voz divertida de Guilherme os trouxe, de volta à realidade. O menino os observava com um enorme sorriso, seu cachorrinho pulando animadamente ao seu lado. Rodrigo e Vitória riram, sem embaraço,
Não havia mais segredos a esconder, não naquela família recém-formada. Acha que isso é um problema? Perguntou Rodrigo ao filho, sua voz levemente preocupada apesar do sorriso. Guilherme pensou por um momento, sua expressão séria, como se considerasse uma questão de extrema importância. Finalmente, respondeu com a sabedoria simples das crianças. Não porque vocês se amam de verdade, não como você e Amanda. Vocês são como os príncipes e princesas das histórias que a tia Vi me conta. O amor de vocês é verdadeiro. Rodrigo estendeu o braço, convidando o filho a se juntar a eles. Guilherme correu e se aninhou entre os dois, formando o abraço familiar que tanto havia desejado. O cachorrinho, não querendo ficar de fora, pulou no colo do menino, completando o quadro. E assim, sob o céu alaranjado do entardecer carioca, na mansão que uma vez abrigou tantas mentiras e segredos, nascia uma nova família, uma construída sobre alicerces de honestidade, respeito e amor genuíno. As joias verdadeiramente valiosas, afinal, não eram aquelas que podiam ser roubadas, mas as que se cultivavam dia após dia nos gestos de carinho, nas palavras sinceras e na confiança restaurada. Algumas tempestades, sussurrou Vitória, observando o sorriso feliz de Guilherme e o olhar amoroso de Rodrigo. Valem a pena enfrentar pelo arco-íris que vem depois, e o arco-íris que se formava em suas vidas prometia ser o mais brilhante e duradouro de todos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Vitória e Rodrigo tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se você gostou dessa narrativa de superação e amor verdadeiro, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.